Há muito tempo é considerado uma tática de último recurso, um movimento final para desferir um golpe mortal contra um navio inimigo, usar seu próprio navio e usá-lo como uma arma para atingir um inimigo. Nos primeiros dias da guerra naval, atingir era a única maneira verdadeiramente eficaz de afundar um navio inimigo, e culturas antigas, como os gregos, projetaram seus navios com isso em mente. No entanto, após a invenção da pólvora e dos canhões, a ideia de atingir um navio inimigo se tornou quase suicida. Mas na segunda metade do século XIX, as marinhas do mundo foram forçadas a confrontar a possibilidade de que a tática de atingir poderia voltar a ser viável após uma batalha decisiva que ocorreu perto da ilha de Lissa, no Mar Adriático, em 1866. Foi um confronto que demonstrou como a guerra naval tradicional estava sendo virada de cabeça para baixo, graças a novas tecnologias que forçaram comandantes navais incrivelmente corajosos a reverter para a antiga tática de atingir navios inimigos. No episódio de hoje, vamos examinar essa batalha incrivelmente dramática e o impacto que ela teve na guerra naval para sempre. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Nas primeiras décadas do século XIX, os grandes navios à vela das potências imperiais da Europa alcançariam o ápice de seu poder e influência no cenário mundial. Esses eram mais do que apenas ferramentas de guerra, expressavam a grandiosidade e o poder de suas respectivas nações, tornando-se tanto obras de arte em madeira, quanto plataformas móveis de armas para levar a luta a qualquer lugar nos oceanos do mundo. Maior quase sempre significava melhor. E como tal, todas as nações se apressaram para construir o maior navio de guerra com o maior número de armas. A intenção é que quando duas frotas opostas se encontram, elas se alinham e se bombardeiam, com o lado que tem o maior número de armas tendo a melhor chance de destruir o outro primeiro. Foi assim que as batalhas navais geralmente foram travadas até 21 de outubro de 1805, quando uma frota britânica sob o comando do almirante Horatio Nelson enfrentou e derrotou esmagadoramente uma força francesa e espanhola superior na Batalha de Trafalgar. A chave para esse sucesso foi Nelson desconsiderar o antigo manual de regras e, em vez de formar uma linha de navios opostos, ele organizou sua frota em colunas para romper as linhas inimigas e cercá-las em seções onde poderiam ser destruídas. A Batalha de Trafalgar pode ter sido travada com navios tradicionais de linha, mas demonstrou que a guerra naval no futuro se tornaria um assunto menos desajeitado, com táticas e tecnologia desempenhando agora um papel significativamente maior. Duas inovações, especialmente, teriam um impacto profundo na doutrina naval. Em terra, a Revolução Industrial estava entrando em ação, e a chave para seu florescimento era a aplicação de motores a vapor para impulsionar carrinhos, trens e até pequenos barcos de canal. Ao analisar a aplicação naval de motores a vapor, os almirantes estavam um pouco céticos quanto ao seu uso no mar até julho de 1813, quando o engenheiro Robert White converteu um antigo veleiro francês para energia a vapor e navegou de Yarmouth para Leeds. À medida que os motores a vapor se tornavam mais potentes e mais confiáveis, as marinhas do mundo todo logo foram rápidas para perceber seu potencial. Dentro de 2 anos da viagem de Wright, os Estados Unidos introduziram o primeiro navio de guerra a vapor do mundo, o Demolgos, que tinha como objetivo proteger Nova York da Marinha Real, e outras marinhas logo seguiram o exemplo. Ao contrário dos poderosos e fumegantes navios de guerra de um século depois, esses primeiros navios de guerra movidos a vapor ainda dependiam muito de suas velas para grande parte do tempo no mar, usando seus motores a vapor apenas quando o vento estava baixo ou a velocidade era necessária. Ao mesmo tempo, os engenheiros navais também procuravam enfrentar uma ameaça crescente aos navios de guerra na forma de granadas explosivas e incendiárias. Em vez de tradicionais bolas de canhão sólidas, essas novas armas possuíam centros recheados com pólvora
que seriam acesos por um fusível que seria aceso ao disparar. Essas armas aumentaram muito o dano que poderia ser infligido a um navio à vela de madeira, isso sendo comprovado por navios de guerra russos dizimando uma frota otomana em 1853, e tornou-se uma questão de urgência efetuar um contra-ataque a essas novas armas. Engenheiros navais já tinham começado a experimentar substituir a estrutura de um navio por ferro, em vez de madeira, e os motores a vapor auxiliaram a lidar com o peso extra que poderia reduzir a velocidade do navio e torná-lo vulnerável. Novamente, os Estados Unidos foram rápidos em capitalizar o potencial dessa nova tecnologia e produziram o primeiro navio de guerra de ferro, o United States Ship Michigan, em 1843, enquanto a Grã-Bretanha e a França usaram baterias de canhões flutuantes revestidas de ferro contra os russos durante a Guerra da Crimeia. As versões a vapor dessas baterias eram capazes de apenas 4 nós e tinham um alcance curto, o que significa que tinham que ser rebocadas para a batalha. O primeiro navio de guerra verdadeiramente oceânico, com motores a vapor e armadura de ferro, foi o navio de guerra francês Gloire, lançado em 1859. Este navio de guerra verdadeiramente revolucionário apresentava um casco de madeira projetado em linhas tradicionais, mas estava revestido com placas de ferro de 12,7 centímetros de espessura, daí a designação blindado. Gloire estava armado com 36 canhões de 6,10 centímetros e podia ser propulsionado por um motor a vapor que acionava uma única hélice, que o levava a uma velocidade de 13 nós. Esses fatores fizeram do Gloire o navio de guerra mais formidável de sua época e desencadearam uma corrida armamentista entre todas as grandes potências navais para converter ou construir mais navios de guerra blindados. No entanto, em sua pressa, eles negligenciaram um simples fato. Ninguém ainda tinha uma maneira verdadeiramente eficaz de afundar um navio de guerra blindado inimigo. Isso foi demonstrado espetacularmente na primeira batalha entre navios de guerra blindados em 9 de março de 1862, durante a Guerra Civil Americana. O navio de guerra da União Monitor e o navio confederado Virginia gastaram quase todo o seu estoque de munição tentando afundar um ao outro, antes que ambos os navios recorressem à tentativa de abalroar o outro, sem sucesso. Os resultados da batalha garantiram que todos os futuros navios de guerra seriam blindados em algum grau, mas isso apenas agravou o problema de as armas não conseguirem destruir as frotas inimigas. Ambos os lados lutando até um empate não é uma vitória, e isso deixou muitos comandantes ao redor do mundo ponderando a possibilidade de ver que eles também podem ter que usar seu próprio navio como uma arma. Uma nova geração de navios de guerra começou a incluir arietes no design para situações desesperadoras. Mas sua eficácia ainda estava aberta a debate. Mas isso mudaria muito em breve. No século XIX, o mapa da Europa estava em constante mudança, com territórios sendo ganhos e perdidos em uma miríade de conflitos, guerras e turbulências políticas. Na Península Italiana, nações menores e territórios ocupados por potências estrangeiras, como o Império Austríaco, viram um aumento dos sentimentos de irmandade conjunta e nacionalismo italiano, e assim houve um impulso para unificá-los sob o Reino da Itália. Por meio de rebelião ou aliança, o Reino da Itália foi formalmente unificado em uma única entidade em 17 de março de 1861, mas ainda havia território mantido pelos austríacos, que o novo Estado italiano cobiçava. Em junho de 1866, a guerra eclodiu entre o Império Austríaco e o reino vizinho da Prússia, governado por Otto von Bismarck. Bismarck abordou o primeiro rei da Nova Itália, Victor Emanuel II, com uma oferta para ceder o território de Veneto, mantido pela Áustria, para a Itália se a Itália declarasse guerra à Áustria. Emanuel II concordou, e em 23 de junho de 1866, uma semana após o início das hostilidades entre Áustria e Prússia, as tropas italianas marcharam sobre Veneto. Na frente naval, apesar de estar apenas saindo do berço, a nova marinha italiana herdou uma força substancial de navios de guerra, com os quais ameaçar a própria marinha da Áustria, incluindo quase o dobro do número de encouraçados. Sob o comando do conde Carlo de Persino, uma frota italiana composta por 12 encouraçados e 17 navios de apoio não blindados
zarparam para a ilha de Lissa, no Mar Adriático, controlada pelos austríacos na costa da atual Croácia, para reivindicá-la para a Itália e usá-la como base para futuras operações contra os austríacos. Navegando para impedi-los estava uma frota austríaca sob o comando do contra-almirante Wilhelm von Tecketoff, que era composta por apenas 7 encouraçados e 11 navios de apoio não blindados. Os italianos pareciam ter uma enorme vantagem no papel, e de fato havia um compreensível temor sobre a próxima batalha entre os marinheiros austríacos. No entanto, na realidade, as coisas não eram tão claras para a frota de Persano. Muitos dos navios italianos e suas tripulações foram herdados das antigas nações italianas, e às vezes havia pouca uniformidade em como os navios operavam. Isso só foi agravado pelos comandantes divisionais, que às vezes eram rivais políticos, disputando influência na nova corte italiana, e Pisano não era alguém que pudesse gerenciar completamente tal ambiente. Assim, os eventos que ocorreram a seguir parecem quase cômicos em sua absurdidade. Antecedendo a batalha, em 20 de julho de 1866, ambos os lados formaram seus navios de guerra em 3 grupos, com os austríacos concentrando todos os seus encouraçados no primeiro, enquanto o segundo grupo apresentava 6 navios de guerra totalmente de madeira, que pareciam incrivelmente vulneráveis diante dos encouraçados italianos, e o restante se reorganizando em um terceiro grupo. Persano, por sua vez, distribuiu todos os seus encouraçados entre os 3 grupos italianos, onde atuaram como a principal força em cada um, apoiados por uma série de navios desprotegidos. Quando a frota de Persano se aproximou de Lissa, ele soube que a força austríaca estava no mar, procurando impedi-los, e então ele tomou a decisão de cancelar os desembarques e, em vez disso, enfrentar os navios austríacos. Ele reorganizou sua força em uma formação em linha de frente, que permitiria a eles vasculhar grandes áreas do oceano para localizar os austríacos. Mas então, perplexamente, ele revogou a ordem e ordenou que seus navios se alinhassem à frente. Isso não apenas colocou todos os seus navios em colunas, reduzindo suas chances de localizar a frota austríaca, mas na era antes das comunicações sem fio, causou uma confusão generalizada entre os capitães italianos. Persano então decidiu mudar seu navio capitânia do Raio de Itália para o Affondator, que havia sido mantido longe dos 3 principais grupos italianos. Os grupos 2 e 3 diminuíram a velocidade para permitir que os barcos fossem abaixados para que ele pudesse transferir sua bandeira, mas o primeiro grupo não recebeu a ordem e continuou, abrindo um buraco na força italiana entre os grupos 1 e 2. Como se isso já não fosse problemático o suficiente, nem todos os navios italianos receberam a notícia de que um Fondator era agora o navio capitânia, e por isso ainda estavam olhando para o Reed Italia em busca de sinais do que fazer enquanto os austríacos atacavam, se espremendo na lacuna entre os grupos 1 e 2. O grupo líder de encouraçados da Áustria enfrentou o primeiro grupo italiano em distâncias próximas, enquanto os confusos segundo e terceiro grupos italianos se movimentavam, esperando que o Red Italia desse ordens que nunca viriam. No entanto, como muitos temiam nos círculos navais, os encouraçados de ambos os lados não conseguiram causar danos sérios um ao outro, o que deveria ter dado aos italianos tempo para se organizarem adequadamente, mas eles falharam em fazer isso, permitindo que as forças austríacas começassem a ditar a batalha. Os encouraçados austríacos se dividiram em 2 grupos adicionais, cada um atacando os primeiros e segundos grupos italianos, enquanto o segundo grupo desprotegido atacava os navios italianos restantes na retaguarda de suas linhas. Enquanto seus homens estavam envolvidos em batalhas de curta distância com os austríacos, Persano permaneceu a bordo de seu novo navio almirante a uma distância segura, às vezes, uma não-entidade na batalha que estava acontecendo. Apesar da falta de organização por parte da frota italiana, o simples peso do número do lado italiano significava que, à medida que a batalha se desenrolava, ela estava lentamente se voltando a favor dos italianos. Enquanto os encouraçados se recusavam teimosamente a afundar, os projéteis italianos ainda causavam danos extensos ao cordame, montagens de canhões e qualquer tripulação exposta no convés, enquanto os navios não blindados de ambos os lados apenas serviam para provar que eles não eram mais eficazes, enquanto o horror total do combate era desencadeado sobre eles. No entanto, mais uma vez, os italianos falharam em capitalizar isso, e no caos dos confrontos, suas linhas começaram a desmoronar.
Os austríacos aproveitaram isso e cercaram pequenos grupos de navios italianos, bombardeando-os com fogo de artilharia e assim anulando a vantagem numérica italiana. Persano agora decidiu finalmente tomar uma ação e ordenou que seu navio, o Afondator, entrasse em ação. Mas, em vez de usá-lo para enfrentar outro encouraçado, ele escolheu um alvo mais fácil na forma do antigo e desprotegido navio austríaco de linha Kaiser. Pássano decidiu atacar o Kaiser com seu navio de guerra mais novo, mas calculou mal seu ataque, permitindo que o Kaiser o evitasse. Vendo seu comandante tentar tal ataque, o capitão do encouraçado italiano, Redi Portagallo, realizou seu próprio ataque de ariete, mas no último segundo, o capitão do Kaiser virou seu navio e contra-atacou o navio italiano. O Kaiser infligiu enormes danos, mas também foi fortemente danificado por ser um navio não blindado, que se chocou contra um encouraçado. Ambos os navios se afastaram um do outro muito fora da batalha. Agora, a liderança austríaca tinha em mente o abalroamento, e seu navio principal, o Urs Herzog Ferdinand Max, virou em direção ao Reed Italia e a outro navio italiano, o Palestro, alvejando-os com tiros antes de realizar 3 abalroamentos. Ao colidir com o antigo navio principal italiano, eles conseguiram rasgar um buraco de 5,48 metros abaixo da linha d'água, fazendo-o afundar em minutos, enquanto o abalroamento do Palestro destruiu seus mastros e provocou um incêndio. Outro navio italiano, o Ancona, lutou para posicionar seus canhões contra o navio principal austríaco para vingar seus camaradas, mas na pressa de preparar seus canhões, a tripulação esqueceu de carregar as balas. E assim, os canhões dispararam nuvens de fumaça de pólvora e nada mais. À medida que a batalha estava chegando ao fim, o ainda seriamente danificado Kaiser estava novamente em curta distância com o Afondator do passando. Mas o comandante italiano já tinha tido o suficiente e sinalizou para seus navios se afastarem. As perdas da Itália nesta batalha chegaram a 660 baixas e 2 encouraçados afundados, em comparação com os 176 da Áustria. E claro, a isso se somava o fato de os austríacos terem impedido os italianos de capturar a ilha. Apesar da vitória austríaca na batalha, isso pouco afetou os eventos em terra, e até o final do ano, o Vêneto se tornaria parte da nova Itália unificada, embora graças à vitória prussiana no conflito. No entanto, o mundo inteiro viu a batalha como um aviso severo da crescente importância da atual geração de armas, equipando as frotas mundiais diante dos novos navios de guerra blindados. Sem solução imediata para o problema das armas, houve uma nova apreciação pela eficácia de arremessar navios inimigos, agora que as armas que anteriormente tornavam isso suicida foram anuladas. Em breve, os planejadores navais começaram a brincar com a ideia de adaptar navios para serem mais eficazes em perfurar o lado do casco de um navio inimigo. E muitas nações iniciaram um programa de emergência para equipar seus navios existentes com arietes, protrudindo vários pés do casco principal abaixo da linha d'água. Essas saliências permitiam aos capitães perfurar um navio adversário, protegendo o casco de seu próprio navio do impacto total. Tamanha era a confiança no ariete que os capitães logo começaram a vê-los como sua principal arma no combate de navio para navio, com os canhões sendo relegados ao ataque ao transporte mercante inimigo ou aos poucos navios de guerra não blindados que permaneceram em serviço conforme o século avançava. Mas havia alguns almirantes, particularmente na Grã-Bretanha, que queriam ir um passo além e construir navios ariete dedicados. Navios e barcos ariete não eram novidade, tendo visto algum serviço na Guerra Civil Americana, mas agora estavam assumindo uma importância nova como nunca antes. Tipificando essa nova crença no navio ariete, estava o navio de guerra britânico Her Majesty's Ship Hotspur, que foi lançado apenas 4 anos após a Batalha de Lissa. O Hotspur foi projetado para acompanhar a frota principal em implantações e, em batalha, usaria seu ariete reforçado de 3 metros de comprimento para empalar alvos de alta prioridade, como o navio almirante do inimigo. Outra inovação que estava equipando navios de guerra nessa época era a torre de canhão motorizada, que permitia aos navios de guerra mirarem embarcações inimigas com um arco de fogo muito mais amplo, em vez de ter que apresentar o lado do navio para um alvo para trazer os canhões para suportar. O Hotspur deveria ter uma torre, mas temia-se que a violência de arremessar um navio inimigo pudesse danificar o mecanismo usado para a rotação.
E então, como alternativa, uma cúpula foi montada no convés principal com 4 portas de disparo pelas quais o canhão de 31 centímetros poderia ser posicionado e disparado em uma de 4 direções diferentes. Nenhuma porta estava alinhada à frente, impedindo o Hotspur de atirar no alvo que planejava atingir. A arma era usada para repelir embarcações de escolta, protegendo a vítima do ariete. Ao entrar em serviço, o Hotspur foi visto com grande orgulho pela Marinha Britânica e visto como uma espécie de super-arma. Esse orgulho se mostraria efêmero. Os motores a vapor de ação alternada do Hotspur se mostraram subpotentes, e como tal, a velocidade máxima do navio ficou abaixo das expectativas e foi lamentavelmente insuficiente para permitir que ele arremessasse qualquer navio inimigo previsto, manobrando com potência total com alguma chance de sucesso. Assim, mal armado, o Hotspur tinha reduzida utilidade como navio de guerra, passando a maior parte da vida em reserva ou como guarda de portos no país de Gales e Bermuda. No entanto, a nova confiança no ariete naval como conceito permaneceu alta, reforçada pela Batalha de Iquique, onde um encouraçado peruano afundou o navio de guerra chileno Esmeralda após arremessá-lo 2 vezes durante o curso de uma batalha de 4 horas. O fato de a Esmeralda ser uma corveta de madeira e não um encouraçado era visto como irrelevante. Acreditava-se verdadeiramente que o ariete era o futuro e ocupou um breve momento de estrelato na cultura popular. O famoso navio de guerra fictício, Thunderchild, do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos de Herbert George Wells, livro do qual este canal tira seu nome paralelo, era um encouraçado torpedo ariete e, em um ataque final suicida, destrói 3 máquinas de combate marcianas. No romance, serve como uma demonstração de que a superarma final da Grã-Bretanha finalmente é superada pelos invasores marcianos. Apesar da obsessão em equipar navios de guerra com arietes após Lissa, eles não veriam nenhum uso significativo nos vários conflitos que surgiriam durante o restante do século XIX. Isso não significa que os arietes não fizeram várias vítimas. Diferente dos canhões que podem ser desarmados, o ariete era uma arma que estava sempre pronta para ser usada, e isso levou a uma série de acidentes trágicos. A chegada da década de 1890 veria uma série de desastres chocantes, onde a inclusão de navios de guerra equipados com arietes exacerbou os resultados de uma colisão acidental ou até mesmo a causou em primeiro lugar. Em 17 de março de 1891, os britânicos, navio de guerra Her Majesty's Ship Anson, equipado com um ariete, estava ancorado no porto de Gibraltar, enquanto o navio de passageiros SS Utopia navegava para o cais. O navio de passageiros foi atingido por ventos fortes e foi empurrado em direção à proa do Anson, onde o ariete do navio de guerra rasgou um buraco enorme em seu casco. Em 20 minutos, o Utopia afundou, e das 880 almas a bordo, 562 pereceram prenunciando de forma sinistra o desastre do Titanic. Descobriu-se mais tarde que o navio não estava carregando botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. No ano seguinte, em 7 de julho de 1892, o navio de guerra francês Auch se tornou o objeto de interesse para os passageiros e a tripulação de um navio de correio francês de 1.200 toneladas. O capitão do navio de correio decidiu dar aos passageiros e à tripulação a chance de ver de perto um dos mais novos e poderosos navios de guerra de sua nação. Mas ele se aproximou demais e o ariete do Auch cortou o navio de correio em 2 metades. Um esforço hercúleo da tripulação do navio de guerra francês para prender as 2 seções do navio ao seu próprio navio, atrasando o afundamento e ganhando tempo, sem dúvida salvou muitas vidas. Mas 107 pessoas morreram na colisão. Menos de um ano depois disso, o ariete provavelmente reivindicaria sua vítima mais conhecida na forma do Her Majesty's Ship Victoria. Em 22 de junho de 1893, o navio de guerra de 11.200 toneladas estava navegando ao largo da costa do norte do Líbano, na companhia do navio de guerra de 10.800 toneladas, Camperdown. Ambos os navios tinham menos de 10 anos, e estavam entre alguns dos navios de guerra mais modernos e caros de sua época. Comandados pelo vice-almirante Sir George Tryon, os navios faziam parte de uma força navegando perigosamente perto um do outro, sob suas ordens estritas,
e sendo um autoritário absoluto, os capitães sempre esperavam pelas instruções de Tryon para mudar de direção. Essas instruções nunca chegaram a tempo, e o ariete do Camperdown penetrou 9 pés no casco da Victoria, bem abaixo da linha d'água, causando a inundação do navio com água do mar. Em uma tentativa desesperada de salvar seu navio, Tryon ordenou que a Victoria se dirigisse para a costa a cerca de 5 milhas de distância para encalhar o navio de guerra, mas seria em vão. Em 8 minutos, o convés dianteiro afundou tanto que as hélices na popa agora estavam saindo da água, deixando o navio incapaz de se mover. Apesar das tentativas desesperadas de salvar o navio, 13 minutos após a colisão, o navio de guerra virou e foi abalado por explosões internas à medida que a água do mar enchia as caldeiras do navio. 358 homens, mais da metade da tripulação da Victoria, incluindo o vice-almirante Tryon, foram mortos, mas poderia ter sido muito pior. Camperdown não saiu ileso, e seu ariete foi arrancado do casco dianteiro, rasgando um buraco por onde a água rapidamente inundou. Ela também eventualmente veria seu convés dianteiro cair ao nível do mar, até que sua tripulação conseguisse controlar a inundação e mancar até um porto próximo. Outros navios de guerra que navegavam com os dois encouraçados apenas evitaram por pouco colidir com eles depois que a Victoria foi empalada. O Her Majesty's Ship Nile, de 12.790 toneladas, perdeu a Victoria por uma distância nervosa de 91,4 metros, embora seja provável que todas essas 3 colisões teriam acontecido de qualquer maneira. Não há dúvida de que a inclusão dos arietes aumentou dramaticamente os danos sofridos durante eles, e como tal, aumentou o número de mortos. A verdadeira tragédia de tudo isso é que, nesse momento, enquanto muitos capitães e almirantes ainda se apegavam à ideia de um ariete, já era evidente que a moda de arremessar navios inimigos já havia passado. Na década de 1870, os tradicionais canhões navais estavam sendo lentamente substituídos por peças de artilharia de carregamento pela culatra com canos de rifle que aumentavam tanto a precisão quanto o alcance. Isso, juntamente com o aumento do calibre e novos propelentes, significava que as armas eram novamente capazes de penetrar até mesmo os navios de guerra mais fortemente blindados a distâncias muito longas. Isso tornou o conceito de abalroamento uma empreitada suicida, com o navio abalroador provavelmente sendo saturado por granadas de alto explosivo e afundado antes de chegar perto de seu alvo. Dada a chance de mais afundamentos acidentais, os arietes finalmente estavam sendo retirados dos navios de guerra no virar do século. Contudo, um efeito secundário inesperado de sua instalação era que eles aumentavam um pouco a velocidade dos navios. Como resultado, a maioria dos navios de guerra e civis, até os dias de hoje, tem algum tipo de protuberância na proa, embora em nenhum lugar perto do comprimento ou força de um verdadeiro ariete. E aí você tem a história da Batalha de Lissa e o amanhecer e queda do ariete. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.